Olha, atenção, vamos agora acompanhar a entrevista dos advogados do Murilo. O Murilo é o suspeito de ter matado a esposa com cerca de 30 facadas. É facadas, hein? Ontem, na hora que eu fui dormir, me veio na minha memória a imagem dela morta, porque eu vi a cena. Infelizmente, eu vi a cena. Uma cena lamentável. Depois do crime, ele teve a frieza de tomar banho em algum lugar, porque ele não voltou sujo de sangue para o serviço, não. E ele está preso. Só que os advogados, vocês vão ouvir a entrevista, eles informaram e gravaram com a nossa equipe, falando que vão pedir a liberdade do suspeito de ter cometido o crime. Para vocês entenderem, eles querem que a justiça coloque na rua o suspeito de ter matado a esposa ali em Sarandi. Eu não sei quais os argumentos que eles vão colocar ali na petição, mas eles vão pedir o habeas corpus. Vamos acompanhar a entrevista e depois eu quero ouvir vocês. Mas a opinião sua, você acha que a justiça vai conceder a liberdade para o suspeito de ter matado a mulher? Sim ou não? Depois você me responde no WhatsApp. Pega o meu WhatsApp lá para mim, fazendo um favor. Agora vamos ouvir os advogados que nos atenderam e nos concedeu uma entrevista exclusiva. A Mônica falou com os dois. A nossa equipe veio até o escritório de advocacia, onde os advogados que estão defendendo aí o principal suspeito da morte da Jaciara estão tomando conhecimento de todo o caso. Eles assumiram esse caso na noite em que o homem foi preso pela polícia. E nós vamos conversar um pouquinho para saber o que vai ser feito daqui para frente. A respeito dos fatos, nós, em conjunto, decidimos não abordar, não conversar com a imprensa, tá? A respeito da defesa, basicamente, agora vamos protocolar as medidas cabíveis judiciais, visando a liberdade de nosso cliente. Medidas essas, como, por exemplo, o habeas corpus. Vocês acreditam que ele estando em liberdade, Tiago, por exemplo, vocês não têm um receio de que a população venha fazer justiça com as próprias mãos? Bom, é um risco, né? A gente sabe que o crime deu uma repercussão a nível municipal e também em outras cidades, né? Não só em Sarandi. Então, a gente não tem como negar esse risco, mas a defesa, né, a gente sempre vai prezar pela liberdade do réu. Então, por mais que as circunstâncias podem parecer, a princípio, desfavoráveis, a gente tem como obrigação e um zelo profissional de zelar mesmo pela liberdade. Então, a gente vai entrar com as medidas cabíveis e cabe ao Poder Judiciário, então, julgar, né, se achar conveniente a liberdade, concederá, se não, vai manter preso. Vocês tiveram um primeiro contato com ele na noite em que ele foi preso. Como que estava o estado de espírito dele? Bom, pelo que a gente sentiu, ele estava bastante abalado, né? Eu acho que não era acostumado, né, a ser preso, não tinha passagem pela polícia. Eu diria que ele estava em choque, né? Não parecia normal, né? Não parecia arrependido? Certamente. Ele fala alguma coisa em questão das filhas, que ele arrepende por conta das filhas, ou até mesmo pela situação? Sim, existe a preocupação referente às filhas. E daqui para frente, além do habeas corpus, né, vocês estão aí falando com a polícia em relação a onde ele vai ficar? Vocês têm esse receio de que ele fique numa cela comum e possa ser agredido? Quais são os passos em questão da segurança? A nossa prioridade agora, como defesa, é garantir a integridade física e psicológica de nosso cliente. Então, com certeza, tudo que for nesse sentido, nós vamos pleitear e vamos fazer. Perante a delegacia de polícia, perante o juízo criminal e assim por diante. A prisão aconteceu em Nova Londrina. Ela aconteceu dentro dos trâmites da polícia ou vocês viram que existe irregularidade em questão do horário? Bom, a princípio, o que se observou é que foi feita dentro da legalidade. Hoje já aconteceu a audiência de custódia, que é justamente para verificar se a prisão foi feita de maneira legal ou não. E, bom, a gente assumiu o caso muito recentemente, né? Tem muito que estudar ainda. Tem muito que verificar dentro do processo para a gente poder, numa análise superficial do que a gente verificou até agora, foi feita dentro da legalidade. Eu agradeço a participação de vocês. É com vocês do estúdio. Muito obrigado, agradeço os dois advogados de ter atendido a nossa equipe, conversado com a nossa repórter, com a Mônica. Eles
No primeiro momento eles falaram, Salsicha, a gente não vai falar. Eu peguei e falei assim, mas o nosso princípio aqui é ouvir os dois lados. Já que o assassino, o suspeito de ter... É que ele é assassino, confesso, e eu sempre falo aqui, eu esqueço da palavra suspeito, porque foi ele que matou, né? Ele vai ser julgado, vai ser condenado lá no fórum, ok, mas é que eu esqueço da palavra suspeito, mas tem que sempre falar que ele é o suspeito, seu Salsicha. Então, o suspeito de ter matado a mulher com cerca de 30 facadas, no momento que ele chegou na delegacia, a Mônica até perguntou, ver se ele queria falar, ele não quis falar nada. Mas aí a gente procurou o advogado para saber. E o advogado, pelo que relatou aí, você viu o relato deles, eles vão pedir o habeas corpus e a liberdade dele, entendeu? Primeiro pedido é essa, liberdade, que ele saia da cadeia, que vá para casa, que responda o crime em liberdade. Uma pergunta para vocês, põe o número do meu WhatsApp aqui, vocês analisaram, viram todas as reportagens que nós trouxemos aqui, acompanhou o caso, ouviu a família, ouviu o primo falando. E aí, eu pergunto para você, se fosse você o juiz, porque quem decide é o juiz, e é o juiz ali de Sarandi, ou a juíza de Sarandi que vai decidir. Primeiro vai o pedido, analisado pelo Ministério Público, o advogado pede, o Ministério Público vê a situação, repassa ao juiz, claro que o Ministério Público argumenta também, porque o Ministério Público quer que ele fique na cadeia. Mas a pergunta, se você fosse o juiz, você soltaria o suspeito para ele responder em liberdade? Sim ou não? Deixa eu ver a opinião do povo. Como eu falei, aqui eu estou querendo ouvir a sua opinião, mas quem decide é a justiça. Quem decide é o Poder Judiciário. Vai chegar no fórum, coloca meu WhatsApp no ar, Marcão, fazendo um favor, e é o juiz que vai decidir. Então pode ser que os advogados tenham algum trunfo na mão, já que eles vão pedir a liberdade, de um argumento que eles podem colocar, que chega na mão do juiz, aí o juiz fala, não, o argumento está correto, então eu não posso segurar o elemento preso, vou colocar em liberdade, ele vai responder em liberdade. Só que o Ministério Público tem também ali o posicionamento. Aqui está o posicionamento do povo, das pessoas, que são a maioria das pessoas leigas, mas tem muitos advogados que estão nos acompanhando também. Eu estou colocando aqui o celular no ar, porque aqui no meu WhatsApp web aqui, na verdade, o WhatsApp não vai na mesma velocidade que chega no aparelho aqui, porque olha lá, já travou aqui do lado. Mas 95% mais, 99% do povo está falando que ele tem que permanecer preso, tem que ficar recolhido, tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Que ninguém soltaria. Mas é um pedido do advogado, que a gente tem que respeitar, porque todo preso tem que ter um advogado de defesa. E a gente sabe que quando não tem um advogado, a própria justiça determina um advogado para fazer ali o acompanhamento da pessoa. Então, é essa situação. O meu WhatsApp travou aqui, mas eu estou vendo pela resposta aqui do meu WhatsApp aqui, que chega no meu aparelho, é 99%. Tem um ou dois, sim, que chegou aqui, mas 99% do povo que está falando que... Ah lá, pode tirar o WhatsApp ali, Marcão, que travou? Pode tirar o WhatsApp, travou. Mas aqui, ó, não para de chegar as mensagens. E todo mundo falando que o principal suspeito tem que permanecer preso, recolhido, e até o momento do julgamento. E aí sim, a justiça, os 7 jurados, decide pela condenação dele ou não. Muito obrigado pela opinião de vocês. E aqui está a opinião do povo, porque eu faço o programa, eu tenho a minha opinião. Ontem eu falei que, para mim, ele tem que apodrecer na cadeia. Ele não respeitou os 10 anos de casado que ele tinha com a mulher. Eles têm 2 crianças. Isso, tem 2 crianças, coisa mais linda do mundo. Eu vi as fotos das crianças, coisa mais linda do mundo. E as crianças não sabem que foi o pai que matou. Como é que estão achando um psicólogo para conversar com as crianças, para tentar passar notícia para as crianças? Ó, vocês viram que a mãe morreu, só que quem matou foi o pai. Imagine a cabeça dessas crianças. E para mim, a frieza desse sujeito é demais. Ele arquitetou, não tem como falar que ele não arquitetou. Ele estava trabalhando, ele pegou os capacetes, entendeu? Ele pegou, tem a imagem lá do dia lá, do capacete? Ele pegou os 2 capacetes, passou na Colombo, ali perto da Tuiuti, pegou a mulher,
já tinha falado com ela, colocou ela na garupa e levou ela para a morte. Ele deu as facadas no rosto, no pescoço, no peito e no braço. Foram cerca de 30 facadas. Depois que ele matou ela, ele teve a calma de pegar o celular, pegar o RG, pegar os pertences. Olha aí, pode mostrar a imagem, é o capacete que ela estava e o capacete dele. Ele tomou banho, mas ele não tomou banho no chuveiro da casa dele, porque a mulher ficou morta dentro do banheiro. O banheiro estava tudo cheio de sangue. Ele tomou banho em algum lugar. Ele parou para tomar banho. Olha lá o capacete, tá vendo? Ó? Ali é o momento que ele para pegar ela, lá na Colombo. Aí a imagem lá de Sarandi, que ela já está na garupa da moto sendo levada para ser morta. Aí pertinho da casa deles, ela na garupa, entendeu? E aí? Uma frieza tanta. E a frieza maior, ele foi no IML, liberou o corpo da esposa, porque ela não tinha o RG, porque o RG... Coloca a imagem do celular que foi achada pela polícia. A imagem que a polícia divulgou hoje, fazendo um favor. Não tinha o RG, então tinha que ter alguém da família próxima para liberar o corpo. Porque, ó, aí quem vai lá? O esposo. Aí a imagem do momento que a polícia achou, olha lá o RG dela aí, tá vendo? Olha lá, dá pra gente perceber ali o RG dela, entendeu? Que estava dentro da sacolinha, que ele escondeu lá no Novo Centro, ali dos fundos da Unimed, ali naquele terreno baldio. No meio dos tijolos ali, ó. Quem iria achar uma sacolinha com documento ali? Ninguém, entendeu? E tinha a capinha, tinha depois o aparelho e o RG dela. Então ele teve a frieza de ir no IML. Ah, eu vim aqui para liberar o corpo da minha esposa. Você analisa. Frieza. A família decidiu, o velório vai acontecer em Nova Londrina. Ele foi com as filhas para Nova Londrina. Ele chorou o tempo todo do lado do caixão. Entendeu? O corpo sendo velado, a família em desespero, e todo mundo que chegava ali, quando você vai num velório é assim, você dá os pêsames para as pessoas mais próximas. E abraçavam ele e choravam junto, ele chorava junto com as pessoas que estavam dando os pêsames para ele. Ele foi para o cemitério para sepultar, para ter certeza que ela estava sendo sepultada. Lá, ele passou mal. Olha que artista. Ele passou mal como se estivesse desmaiando. Tiveram que tirar ele. Coloca a imagem lá do cemitério. Do cemitério para o povo ver. Porque tem gente que, por exemplo, não acompanhou ontem e eu estou falando aqui hoje. Nós temos imagem para provar para vocês. A imagem do cemitério. Ele estava chorando no cemitério. Teve um momento lá que a hora que sepultou, ele balançou as pernas como se estivesse desmaiando. Que artista. Que cara artista. E sabendo que aqui, ó, na cabeça dele, era ele que tinha feito tudo, que tinha acabado com a família da moça. Aí, o cemitério aí, ó. Olha lá ele ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ele aí, ó. Esse aí, ó. Olha lá, chorando, sendo amparado pelas pessoas da família. Sendo amparado. Aí teve um momento aí que ele quase desmaiou e pegaram ele e falaram, não, vamos tirar ele daqui, porque é uma cena lamentável. Aí ele sendo tirado do cemitério para fora. Para mim, eu respeito os advogados, mas para mim ele tem que ficar na cadeia até o dia do julgamento, sentar no banco dos réus, tem que colocar lá no dia do julgamento essas imagens, porque o julgamento demora 2 anos, 3 anos, para ele lembrar o que ele fez. Isso que eu estou falando, que eu estou relatando aqui. Para ele lembrar a hora que ele estiver sentado no banco dos réus, que ele matou. Entendeu? E a mulher só estava indo embora porque ela pegou ele com o outro. Entendeu? Ela pegou ele com o outro. E ela não quis mais. Ela falou, vou sair de casa com minhas filhas. E ele não permitiu e ele matou ela com requintes de crueldade. Essa é a realidade. Vamos aguardar, vamos continuar acompanhando. A família lá de Nova Londrina assiste nosso programa lá todos os dias, nosso sinal lá da TV de Paranavaí, da RIC Record TV. E surgindo novidades do caso, a gente vai trazer aqui na programação. Mas eu continuo com o meu pensamento. Ele tem que apodrecer na cadeia. Ele falou que matou a mulher que ele amava. Tem até música. Quem ama não mata. E ele matou. E ele acabou com uma família. Destruiu. Uma família não, né? A família e o povo que acompanhava e conhecia ele. Infelizmente. Lamentavelmente.